Olá, tudo bem com você? Estudos mostram que a prática religiosa aumenta a expectativa de vida e melhora o processo de recuperação de uma doença. Os batimentos cardíacos são diminuídos através da oração. A hipertensão arterial também diminui. Aumenta a ativação do sistema de recompensa e libera dopamina. Na Bíblia, no capítulo 7, verso 7 do livro de Mateus, diz assim: pedi e dar-se-vos-á. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos ouve. 1 João 5, verso 14. Em Marcos, o capítulo 11, verso 24, diz: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Uma educadora renomada chamada Ellen Goldwhite, educadora americana, disse no livro Caminho a Cristo, página 93, que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, não que seja necessário que nos façamos conhecê-lo a Deus, mas nos capacita a recebê-lo. Eu sei, você pode estar pensando assim, mas Samela, eu nem sei orar, eu nunca orei, eu não sei como fazer isso com o meu filho. É muito importante que nossos filhos também tenham essa prática da oração. Eu quero compartilhar com você uma experiência, uma história de um menininho que está nesse livro aqui, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. É a história do Hens. Ele tinha apenas 5 anos de idade, se eu não me engano, eram 5 anos de idade. E ele gostaria muito de se mudar para uma casa onde teria um quintal para ele poder brincar, porque ele morava num condomínio, num apartamento muito pequeno. E então, resumindo a história, eles colocaram o apartamento à venda e começaram a procurar um outro apartamento, porque as condições financeiras não contribuíram para que eles pudessem se mudar para uma casa. E então, o que o Hens começou a fazer? Ele começou a orar. E todos os dias, quando a família fazia um culto, o Hens fazia uma oração. E a oração dele era a seguinte: Senhor Deus, por favor, dá para o Senhor conseguir para nós uma casa com um quintal bem grande? A mãe, preocupada, conversou com o filho e disse: filho, talvez nós não consigamos uma casa, porque é muito caro, nossa condição financeira não vai permitir. Nós conseguiremos outro apartamento, devemos ficar felizes com o que Deus nos der. Mas todos os dias o Hens fazia a mesma oração. Certo dia, o Hens, quando foi orar, ele acrescentou uma coisa a mais no seu pedido. Ele orou assim: Senhor Deus, por favor, poderia conseguir uma casa para nós com um quintal e algumas árvores? A mãe do Hens começou a ficar preocupada e disse: filho, nós conseguiremos um apartamento, devemos ser gratos a Deus com o que nós tivermos. Hens não perdeu a esperança, ele continuou orando. E não só continuou orando, mas ele acrescentou mais um pedido em sua oração. Dessa vez ele orou assim: Senhor Deus, por favor, poderia conseguir para nós uma casa com um quintal, algumas árvores e uma caixa de areia? Imagina a preocupação dos pais, não é? Eles estavam preocupados. Mas, resumindo muito a história, eles conseguiram, certa vez, visitar uma casa. E nessa casa, para surpresa da família, tinha um quintal com algumas árvores e uma caixa de areia. Vocês acham que existe algo demasiadamente impossível para Deus? Não, certamente não. Nada é impossível para Deus. Na oração, nós podemos concretizar os nossos pedidos, verbalizar, nos voltarmos a Deus com as nossas petições, os nossos agradecimentos e pedirmos de acordo com a sua vontade, certamente Ele irá nos ouvir. Vocês imaginam a emoção e a alegria de ter aquele relacionamento tão íntimo com Deus, de ver que Deus não só ouviu e atendeu o pedido do Hens. É assim conosco também. Nós não precisamos ter medo de pedir.
ficarmos receosos se realmente Jesus vai nos ouvir ou não. Ele sempre nos ouve. Está escrito na Bíblia. Eu sei, você pode estar preocupado assim, mas puxa, eu não sei orar, eu nunca orei e não sei como ensinar o meu filho a orar. Calma, não se preocupe. Comece hoje. Ellen White não diz que a oração é o abrir o coração a Deus, como se fosse a um melhor amigo? É isso que você vai fazer. Nós costumamos orar e quando oramos, nós costumamos fechar os nossos olhos. Por quê? Assim nada irá nos distrair. Há tantas coisas em volta da nossa casa, em volta de nós mesmos, que nós costumamos nos distrair muito facilmente. Então nós fechamos os olhos para que nada nos distraia nesse momento. Da mesma forma, damos as mãos também dessa maneira, porque assim nós não iremos apalpar nada para que também não chame a nossa atenção. Feito isso, fechou os olhos, deu as mãos, abra o seu coração a Deus como o seu melhor amigo. Ele sabe exatamente o que vai no seu coração e na sua mente, mas Ele quer se relacionar com você, por isso Ele quer que você ore a Ele. E como é bom quando nós podemos agradecer as maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. E podemos pedir também as coisas que nos afligem a nossa alma. Talvez pode ser em favor de uma cura, quando você ensinar seus filhos a orarem e pedir que eles orem em voz alta, você irá se surpreender. Certa vez, enquanto eu era professora, nós iríamos orar para começar os nossos afazeres. E então nós abrimos ali para que os alunos pudessem fazer pedidos de oração. Sobre o que eles gostariam que nós orássemos, para que Deus ouvisse os pedidos de oração. E o interessante é que o pedido de cada aluno não foi para que eles conseguissem um carro novo, um brinquedo novo que eles tanto queriam, uma casa nova, bonita. Não era nada disso que eles pediam. Sabe o que eles pediam? Eles pediam para que o papai parasse de fumar, para que o papai parasse de beber, para que a mamãe parasse de brigar tanto com ele, para que os pais parassem de brigar entre si. A gente se surpreende com o que vai no coraçãozinho e na mente dos nossos pequenos, não é? A oração é o abrir do coração a Deus. Abra o seu coração a Ele neste momento. Ensine seus filhos a ter essa prática. Você vai ver o quão benéfico será no meio da sua família. Eu desejo a você que sua família seja muito feliz e que vocês tenham relacionamentos íntimos com Deus a cada dia. Te vejo no próximo vídeo.